Carol, a Forja e o Falo. Esse movimento masculinista, ele continua precisando usar símbolos de metal, de pedra, ou algo que não desmorona. Não existe a possibilidade de pensar sobre a possibilidade da queda, do desmonte, da desconstrução, da desestrutura, do desaprender. Então, se você é homem e tá aqui e deseja realmente fazer esse caminho do desconstruir, eu quero que você fique aqui comigo. E será que você está disposto a perder o seu privilégio? Ou só aprender um roteiro de como é ser um homem desconstruído? Bom, antes de falar um pouco sobre esse movimento que está acontecendo aí, desse tipo de curso, enfim, do Farol e a Forja, desse cara aí do Casarré, que tá bombando esse tema nesse momento, eu quero antes contar uma coisa que eu passei hoje no mercado, indo pro mercado comprar pão. Entrei na fila do pão, tinha dois suportes, assim, dois pães diferentes, duas fornadas diferentes. Tinha acabado de sair uma primeira fornada de um pão que ninguém tava querendo, que as pessoas estavam ali na minha frente. Tinham 5 homens na minha frente. Atrás de mim tinha uma mulher com uma criança de colo. Atrás dessa mulher, era 5 homens brancos na minha frente. Atrás de mim, uma mulher branca com essa criança no colo. Atrás dessa mulher tinha uma mulher negra e também gorda. E no final do vídeo você vai entender por que eu tô usando essas características. E tava chegando mais pessoas atrás dessa mulher. Então a fila tava crescendo rápido. E aí a pessoa que tava servindo o pão também era um homem branco. E aí ele falou, tinha acabado de sair uma fornada desse pão que ninguém queria, e ele falou, a fornada desse outro pão, que é o pão francês, vai sair daqui a 2 minutos. E aí a gente foi falando para quem tava de trás, quem tava atrás, aquilo que ele orientou. E falou, gente, mas quem quiser esse aqui que acabou de sair, já vem aqui para pegar. Então todo mundo foi falando, ó, saiu outro pão, quem quiser pode passar na frente. E aí a única pessoa que queria esse pão era essa mulher negra. Então ela foi pra frente e pediu pão. E nesse momento eu estava sem fazer nada, não estava olhando pro celular e eu gosto de observar as pessoas na rua. Então eu estava olhando aquela cena, mas sem maldade, eu estava só observando como um caso qualquer. Então aquela pessoa, essa mulher, ela chegou lá na frente e falou, eu quero esse pão. E ele, imediatamente ele virou de costas. Nesse momento eu ainda não tinha visto maldade nele. Ele virou de costas e ficou fazendo alguma coisa. E aí passou um tempo, talvez uns 2 minutos. E ela falou de novo que ela queria aquele pão. E naquele momento eu achei estranho, porque eu lá de trás escutei. E aí eu comecei a falar, o que tá acontecendo aqui? Pensei. E aí saiu a nova fornada do pão francês e ele começou a entregar para os homens que estavam na fila, ignorando totalmente a presença dela que estava ali na frente esperando o outro pão, que já tinha saído 2 minutos atrás. E ele deu o pão pro primeiro cara, depois pro segundo, depois pro terceiro. E quando eu olhei pra mulher, ela tava olhando assim pra trás, tipo, ué, o que tá acontecendo? Falaram que podia passar na frente, ela tava com uma cara de dúvida. E aí eu falei pra ela, sim, ele falou pra quem quisesse esse pão podia passar na frente. E aí já tinha 2 homens na minha frente, os 3 já tinham saído e todo mundo continuou em absoluto silêncio. Como se fosse uma coisa qualquer. E esse cara continuou ignorando aquela mulher e ela tinha saído da fila dela, a fila foi aumentando. E aí quando eu cheguei, eu falei para esse cara que estava servindo pão, então, você disse que o outro pão já tinha saído, ela saiu do lugar para pegar o pão. E ele olhou na minha cara e continuou ignorando ela, ele não fez contato visual com ela. E ele falou assim, mas acabou que o outro saiu, eu tô aqui te entregando. Ele ia me servir o pão, e se eu tivesse pegado aquele pão e ido embora, essa mulher ia continuar ali. E aí foi uma situação tão constrangedora que eu precisei falar para ele, você pode dar o pão para ela, porque ela saiu da fila e ela perdeu o lugar? E aí essa mulher me agradeceu. Só que eu sei que ele me escutou porque eu era branca. Talvez se fosse uma mulher preta falando dessa forma, rapidamente eu já seria uma mulher agressiva. Mas se eu subisse o tom, mesmo sendo uma mulher branca, e fizesse realmente um escândalo,
aí eu me tornaria agressiva. Mas talvez se eu fosse só uma mulher preta, eu já estaria sendo agressiva. E foi uma situação muito constrangedora, assim, e eu não sei o que que é isso, o que que essa mulher passa todos os dias sendo um corpo silenciado. Isso me atravessou ao longo do dia todo sobre essa tríade, né? E que é o capital, o patriarcado, a supremacia branca e esse movimento aí desse tipo de curso que está acontecendo, que eles se mostram como o meio do caminho, como os salvadores, como aí os homens perdidos. E só que alguns eles estão com uma articulação mais refinada. Mas ainda sobre essa situação do mercado, eu depois compartilhei com um amigo, que é um homem preto, e aí eu até compartilhei assim, cara, será que esses 5 homens estavam na minha frente? E entendo que tem esse racismo estrutural que a gente não conecta, a gente não percebe que tá dentro da gente. Então, e aqueles homens, eles estavam mexendo no celular. E eu falei, pô, será que essa desconexão pega dessa forma? E aí ele falou assim pra mim, não, Camaline, isso não é desconexão. Não é um racismo que tá lá no núcleo, assim, e que faz... Assim, é racismo puro. É racismo puro, é racismo e ponto. Eu falei, cara, realmente é racismo e ponto. E ele falou assim pra mim, se fosse uma mulher branca ali na frente, esses homens talvez teriam levantado a voz e falado, não, aqui, ó, ela chegou primeiro, ou, né, daria esse lugar. E eu quero trazer esse símbolo do dar esse lugar, essa gentileza. E ele ainda falou assim, Camaline, e você comentou que ela era gorda, né? Então, se fosse uma mulher preta, dentro do padrão dessa supremacia, que é a mulher preta gostosona, talvez eles também teriam cedido o lugar por uma hipersexualização também. E quanto dessa gentileza que vem dessa estrutura, desse tipo de caráter, vem através de um lado oculto que está por trás de posse, de uma hipersexualização. Então mantém essa gentileza no mesmo lugar da misoginia, que é a posse. Gente, o nome desse curso é muito bom, sobre a forja. Eu sei que tem um contexto bíblico aí, mas muitos homens, eles estão aprendendo a forjar um comportamento. E aí que eu acho muito perigoso. Eles aprendem até o discurso progressista, eles aprendem a ser pró-feminista. E, gente, isso acontece muito, eu vejo isso de perto. Conheci de perto. Alguns eu já até fui amiga, tive relação íntima. Eu sei do que eu tô falando. Então, muitos pegam esse discurso progressista, pró-feminista, que se dizem contra o movimento Red Pill, que se dizem contra esse movimento do incel. Eles têm um movimento, um pensamento de virtude, inclusive de serem salvadores. Só que a estrutura interna da misoginia continua intacta. Eles não estão se desconstruindo. E muitos grupos de homens que vão subir a montanha, eles não estão se desconstruindo. E eles estão, muitas vezes, se equipando de ferramentas de manipulação mais sofisticadas. Então, nesse curso aí desse Casarré, ele usou uma estratégia, uma boa estratégia para captar. E é uma estratégia que muitos desses tipos dessa estrutura de caráter, ele se utiliza. Então, por exemplo, um dos jogos de marketing que o Casarré fez, ele já criticou o discurso do Red Pill. Ele fez uma crítica numa dos patrocínios dele. Mas ele também critica os progressistas. Então ele critica esses extremos e aí ele mostra um terceiro caminho. Ele mostra um caminho do meio. E aí ele dá a chance daqueles homens que não são ativamente convicto Red Pill,
Aqueles que estão ali meio perdidos e falam, nossa, realmente essa coisa aqui, ó, do patriarcado, do machismo, isso aqui realmente é uma coisa ruim, faz mal para todo mundo, mas eles não sabem ainda muito bem qual é esse novo caminho. Eles não sabem quem eles são, eles estão perdidos. E uma coisa que ele fala também num dos movimentos daí de marketing que ele faz, os homens estão perdidos. E é verdade, os homens estão perdidos. Então ele capta esses homens que não sabem para onde ir. Só que ele, na interna, ele é um grande red pill, na interna ele é um grande misógino. É só ver a equipe que está junto com ele, que está na parceria, só ver os palestrantes que estão com ele. Mas quem não sabe, cai nessa lábia. Como terapeuta corporal, e nesse caso eu acrescento, e também como mulher, eu tenho mais facilidade, sendo mulher, de compreender a couraça do machismo. A couraça da branquitude, eu tenho o discurso, né? Eu tenho a teoria, mas ainda é um processo de descongelar essa couraça em mim, mas dentro de uma teoria eu entendo que existe essa couraça do patriarcado, existe essa couraça da branquitude, que não são apenas ideias, sabe? Tá no nosso corpo, tá na nossa estrutura de caráter. O Reich, o William Reich, que trouxe esse nome de, né, que criou a terapia corporal e trouxe essa visão sobre as couraças musculares das nossas estruturas de defesa, ele explicou isso muito bem na época dele sobre o contexto social de manipulação de massa do fascismo. Só que a gente precisa atualizar o tempo, a gente precisa atualizar essa teoria do Reich para o discurso sobre gênero, sobre um letramento mesmo de gêneros, racial, a gente precisa falar sobre gordofobia, transfobia e por aí vai. Então a gente precisa, como terapeutas corporais, a gente precisa se atualizar. E aí assim, será que existe solução? Eu acredito que essa pirâmide, essa tríade da supremacia branca, do patriarcado, do capital, a solução seria realmente ser derrubada, essa pirâmide ser derrubada, ir para o colapso total, realmente ter uma revolução. Mas será que existe essa possibilidade? Eu acho que não. Eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil acreditar numa solução. Ah, então tá. Então, nossa, que pessimista você é, né, Camarim? Mas eu tenho fé. Mas vamos lá. Eu acredito que essas pessoas que estão dando solução, eu acho que elas vestem a capa dos salvadores. E vestir a capa do salvador é um grande perigo. Porque é aí que vem as seitas, o lugar de manipulação em massa, desse farol como um ser iluminado, como um Deus, como esse homem que fica acima de tudo e se compara, né, a uma deidade. Isso aí eu acho bem perigoso. Mas eu tenho fé na humanidade, eu tenho fé no ser humano. Não digo um lugar total, mas eu tenho fé em bons e poucas pessoas. E essas boas e poucas pessoas, eu acho que elas merecem atenção. E eu acho que é isso que a gente ainda não tá dando atenção para essas pessoas. Porque esse movimento do Casarré, ele captou quem tá perdido. Ele captou quem tá no meio do caminho. Ele captou e ele capta aqueles homens que, isso aqui, ó, isso aqui já não é muito legal mesmo, não. Esse machismo aqui não é muito legal, não. Mas eles ainda não sabem para onde ir. E enquanto a gente estiver só criticando esse homem como, eu cansei de explicar, você já tem recurso suficiente para ir aí aprender, mas se a gente entender a desconstrução da couraça, que vai para um lugar de colapso e de impotência, esses homens eles precisam de recurso para se reconstruírem. Então só criticar não vai adiantar em nada, porque senão vai ter alguém ocupando esses espaços. Então eu acho mesmo que as mulheres que querem fazer revolução, a gente precisa abrir um espaço para alguns, talvez poucos homens, mas dar a chance deles realmente escutarem a gente. E
Eu acredito que para esse tipo de estrutura de caráter, desse homem de topo, ele precisa estar disposto a perder. Ele vai precisar estar disposto verdadeiramente, totalmente, não no discurso teórico, psíquico, mas realmente na entrega total da sua alma, do seu corpo, do seu emocional. Ele precisa estar disposto a perder os seus privilégios. Ele precisa estar disposto a perder essa potência ilusória. Ele precisa estar disposto a perder o lugar da superioridade. Ele precisa estar disposto a realmente a viver uma crise real. Ele precisa estar disposto a ter coragem de lidar com as consequências de sair desse lugar. É onde a coraça começa a descongelar e ele vai começar a sentir no próprio corpo. E talvez sentir vergonha, sentir dor, e se sentir triste, se sentir impotente. A profundidade do que é se sentir impotente, a possibilidade de cair, de ter uma queda. Enquanto a sua defesa, ela se arma falando, não, mas nem todo homem, não, mas comigo não, na minha história não é isso, não, porque eu tive uma mãe, porque eu tenho uma filha, porque eu tenho uma irmã. Enquanto a sua defesa está se levantando para você dizer que você é diferente da massa, você não entendeu nada. Tem a disposição para você lidar com a consequência das perdas dos seus privilégios, sem a disposição de você conectar verdadeiramente com a sua impotência e sem a possibilidade de ter humildade, qualquer forja é apenas uma nova armadura de metal. E trazendo um pouco de ironia e o lado cômico dessa história trágica, sobre o farol e a forja, eu acho que o Freud iria explicar isso muito bem num tom irônico. Esse símbolo do farol alto, iluminado, rígido, e a forja, tem a visão bíblica da coisa, mas a forja, que é esse metal que é transformado e vira numa ferramenta, uma ferramenta que martela. Ai, gente, carioca não tem como não pensar na música do Bonde do Tigrão. Então, martela! É quase que cômico. E o quanto que isso é uma tentativa desesperada de manter o símbolo fálico de pé. Então, homens, o mundo não precisa mais de faróis erguidos, de metais forjados. Nosso mundo precisa de gente que consiga olhar para o lado da fila do pão, sabe? Olhar para a mulher que está do teu lado. A verdadeira transformação desse espaço de transmutar, que é também essa intenção dessa palavra da forja, dessa alquimia, ela vai acontecer na crise interna. É quando você abaixa as armas. É quando você reconhece a sua impotência. É quando finalmente você é capaz de enxergar realmente o humano frágil que somos. A possibilidade de você enxergar aquele menino que também foi silenciado pelo patriarcado, que você precisou projetar, que talvez faltou talvez pai na sua história, e você precisou projetar um Deus ilusório. Às vezes é preciso olhar para isso aí, e olhar para isso aí vai doer e tem que passar pela crise. Chega de farol rígido, fálico, porque isso faz mal para todo mundo, faz mal para os homens também, sabe? Permita ceder, permita se render, permita se flexibilizar, permita se cair. Se você cair, você não vai morrer. Nós, mulheres, a gente cai o tempo todo. Mulheres, não só mulheres, todas as pessoas que estão fora do topo dessa pirâmide, essas pessoas caem o tempo todo. Hoje, eu só imaginei a dor dessa mulher preta e gorda na fila do mercado. Isso já me atravessou. Eu não sei o que é estar nesse corpo. Essa mulher cai muito mais vezes do que eu. Todos os dias ela cai. Então, você não pode cair uma vez na tua vida?
realmente fazer o processo de desconstrução, ai, deixa cair esse falo aí, pô, esse falo é pesado pra todo mundo, pesado pra você também. Para de querer ser o homem rígido, machão do topo da montanha. Ai, deixa eu mergulhar nas águas.